Como é que você, né, como empresário da maior escola do estado, recebeu essa informação, Tiago? Como é que você acompanhou essa situação? Na verdade, o que é que acontece? A gente tem vivido aí há 3 meses de ataque, né? Ataque constante. Infelizmente, a gente fomos pegos de surpresa, né? Quer dizer, de surpresa entre aspas, porque nós já estamos, de certa forma, até um pouco acostumados com toda véspera de eleição surge alguma conversa dessa natureza, de que vão eliminar a autoescola, de que querem baratear ou simplificar o processo para habilitação, né? A gente já viu isso acontecer já. Toda eleição tem algum político, alguém que está aí se preparando para lançar a campanha e que sobe em cima desse palanque para poder tentar se fazer, né? Na maioria dos casos, assim, a maioria das afirmações são falácias, completamente fora da realidade, né? Como a matéria estava falando, por exemplo, se faz aí uma alegação de que tem 20 milhões de pessoas dirigindo sem habilitação. Como é que se chegou nesse número? Pegou-se o número de pessoas que têm veículo e não tem e pegou o CPF das pessoas e viu quem tem habilitação e quem não tem. Como se posse fosse obrigatoriamente o uso, né? Simplesmente pegou assim, ó, todo mundo que tem um carro, mas não tem habilitação, tem um veículo, mas não tem habilitação, está dirigindo sem habilitação. O que é uma coisa completamente falsa, né? Se você for por essa lógica, lá nos Estados Unidos, a gente estava vendo aqui uma pesquisa, são 273 milhões de veículos e 240 milhões de motoristas. Ou seja, então lá tem 30 milhões de pessoas andando sem habilitação, né? Lá que a fiscalização é bem mais rígida, bem mais rigorosa, né? E aí começou, né? A afirmação de que a habilitação custa de 3 a 5 mil reais, completamente fora da realidade, né? Principalmente aqui no estado da Paraíba. Paraíba é o estado do Brasil. Quanto é que tá o preço médio hoje aqui? Hoje, uma habilitação para carro e moto, a média está saindo na base de 2 mil reais. Entendeu? A Paraíba é um dos estados mais baratos, né? Mas em nenhum estado chega nesse valor de 5 mil reais. É uma afirmação assim, completamente fora da realidade, que inclusive já foi refutada várias vezes pela Federação Nacional das Autoescolas, né? E aí completa dizendo que vamos diminuir o custo do processo de habilitação. Fazendo o quê? Tirando as aulas. Você tem um processo que tem 1 milhão de exigências de infraestrutura, de telemetria, de monitoramento, disso e daquilo. Ao invés de você tirar todas as coisas que são acessórios, você tira o principal. Que proposta sem lógica é essa? É como você dizer que assim, não, eu vou tirar o motor do carro para ele ficar mais leve e andar mais rápido. É uma coisa que não tem sentido, entendeu? Então, assim, nós recebemos essa notícia com muita apreensão, né? Porque no Brasil hoje são 15 mil autoescolas, na base de 15 mil autoescolas, que empregam diretamente mais de 300 mil pessoas. Imagina o que é da noite para o dia isso ser eliminado. 300 mil empregos eliminados. O que me chama a atenção assim, as medidas que estão sendo combatidas no discurso foram medidas criadas pelo próprio sistema, né? Não foi uma coisa, pelo menos que eu entenda, que foi um questionamento, uma solicitação das autoescolas. Confere? Exatamente. O próprio Senatran, que é quem determina as regras, agora ele diz que as regras são muito rígidas. Tá entendendo? Nós vínhamos, o CFC, nós viemos num processo há mais de 28 anos, né, desde a implementação do novo Código de Trânsito, de aprimoramento, né, fomos evoluindo. Cada nova regra que nos era imposta... Teve regra daquela do simulador. Simulador. Foi uma confusão danada. Depois disseram que não valia mais nada. Empurraram de igual a baixo, como se diz. Tivemos que acatar, tivemos que fazer investimento. Obviamente, aumentou o custo. Né? E existe discussão? Deveria, mas infelizmente não existe. O Senatran, ele deveria consultar tanto o CONTRAN, que é o órgão consultivo, né, que é um órgão técnico, que tem, tem a responsabilidade de formar as câmaras temáticas com a sociedade para discutir isso e trazer um parecer técnico. Não houve. Não houve nenhuma discussão com nenhum dos entes envolvidos. A Associação Nacional dos Detrans pediu ao Senatran para participar da elaboração da minuta. Não houve. Não houve diálogo com a categoria das autoescolas. Não houve diálogo com o Ministério da Educação. Não houve diálogo com o Ministério da Saúde. Porque o trânsito impacta diretamente a saúde. No Brasil são 50 bilhões de reais por ano de custos de saúde relativos a acidentes de trânsito. Entendeu? São 33 mil mortes por ano, cara. Então, assim, você pegar um ambiente como esse
e simplesmente dizer assim, vamos eliminar o processo de formação de condutores. Para simplificar, é você declarar selva. Dizer assim, agora o trânsito vai virar selva mesmo e cada um por si, Deus por todos. E tem condição de um motorista fazer as provas, tudo, sem uma orientação, na sua opinião? Sem orientação nenhuma. Se fizer a prova sem ter uma orientação, 100% vai ser reprovado. Porque não tem como. É como você chegar na casa de uma pessoa e dizer assim, ei, pega aí a cuscuzeira aí na cozinha, eu não sei onde tá. Eu não sei o que é a prova, eu não sei qual é a sequência de exercício, eu não sei quais são os exercícios que eu tenho que fazer, eu não sei se eu tenho que fazer o primeiro baliza ou o primeiro garagem, eu não sei se eu tenho que seguir em frente ou pegar a esquerda na primeira rua. Então, assim, se não houver orientação, vai ser 100% reprovação. E o que é que vocês sugerem, assim, de contraproposta? Porque, assim, quer ou não, também tem um argumento muito forte que é a questão do custo. De fato, tem pessoas que não têm condição de ter essa grana para tirar. Então, o que é que vocês também sugerem aí de pautas para tentar minimizar e tentar chegar num acordo aí nessa questão? Em primeiro lugar, Júnior, essa questão do custo é outra falácia absurda. Por quê? Eu vou atacar essa falácia por 3 lados. Primeiro, o cara que compra um carro, ele vai pagar IPVA o resto da vida, todo ano. Ele tem o dinheiro para pagar o IPVA, mas não tem o dinheiro para ter habilitação, que é uma vez na vida. Verdade. Né? Beleza. 2, para a população de baixa renda, existe a habilitação social. Sim. Que esse ano ela foi introduzida em nível nacional, tá? Foi uma lei nacional que utiliza os recursos oriundos das multas para financiar a habilitação para a população de baixa renda, mas no estado da Paraíba tem desde 2019. Desde 2019, nós temos o Programa de Habilitação Social, o PHS, aqui na Paraíba, que já habilitou mais de 32 mil pessoas. Só no ano passado, né, que foi o último edital aberto, foram 5 mil vagas. Só para ressaltar, acho que é um programa de João Azevedo, né? 2019, acho que já era a gestão dele. Eu acredito que sim. Mas ele vem sendo desenvolvido com a parceria dos Detrans com as autoescolas. Né? Então, assim, inclusive o último edital já está na 4ª chamada, porque eles chamam o pessoal não vem, ou não completa o curso, e aí eles vão chamando o pessoal da fila de espera. Tá entendendo? Então, assim, dizer que o que impede as pessoas de ter habilitação é o custo, não existe. Isso não cola. Agora, é óbvio, existem custos, e os custos podem ser diminuídos. Podem. Vamos reduzir as exigências para os CFCs? Por exemplo, o CFC ele é obrigado a ter 2 veículos, 2 carros, 2 motos, independente de se usa ou não. É obrigado, independente do tamanho da autoescola, independente do tamanho. O mínimo do CFC para ter o CFC tipo B, né, que é o CFC de aula prática, a maioria dos CFCs na Paraíba são chamados de tipo AB, que fazem aulas práticas e teóricas. Mas o CFC, para se credenciar para fazer aula prática, ele tem que ter 2 carros, 2 motos. Ele tem que ter 2 diretores de ensino. Olha só. Todos 2 com nível superior. Esses diretores de ensino, eles não podem dar aula. Então, além deles, eu tenho que ter instrutor também. Então, eu tenho exigência de infraestrutura física. Eu tenho que ter sala de aula com uma metragem mínima. Mesmo as aulas aqui na Paraíba sendo online. Eu tenho que manter, tá lá a minha sala de aula ociosa, eu tenho que manter aquele espaço. Entendeu? Então, se reduzir isso aí, a gente já tem um impacto. 2, vamos diminuir as exigências, digamos assim, paralelas. Hoje a gente tem monitoramento de aula prática, monitoramento de aula teórica, monitoramento de prova teórica, tudo infraestrutura, digamos assim, de apoio, né, que gera custo. E não faz parte do processo. Então é aquela coisa, se tu tá com um problema, tu vai tirar o quê? A coisa mais importante é os penduricalhos. Né? 3, vamos fazer incentivo fiscal para os CFCs, vamos dar isenção de IPI, como os taxistas têm. Já foi levada essa proposta em vários momentos. Vocês não compram com desconto? Nós não temos desconto nenhum. Os descontos que a gente tem são negociados diretamente com o fabricante. Entendeu? Então, assim, cara, tem N formas e já foram levadas várias propostas pela Federação Nacional das Autoescolas. Existe hoje em curso uma proposta, inclusive estamos pedindo encarecidamente o apoio do deputado Hugo Mota para formar a comissão parlamentar para análise do processo de formação de condutores. Já tivemos apoio da grande maioria dos deputados, conseguimos apoio de todas as lideranças, foi assinado o requerimento de formação dessa comissão para que seja discutido pelos deputados. Importante. Né? Para que seja discutido pelos representantes do povo, não por uma canetada, entendeu? Sem apoio, sem consulta técnica. Foi colocada uma consulta pública. A consulta pública passou 30 dias, teve 85% de manifestações contra a proposta.
Você acha que o caráter desse ataque... Eu lembro de já ter ouvido esse discurso, esse tipo de argumento, de projeto, há uns 4 anos atrás. Você acha que isso tem alguma relação com o período eleitoral? Com certeza. Eu estava comentando assim, a gente sabe, né? O candidato prometer habilitação para os seus eleitores é a coisa mais velha que existe. Verdade. Né? A gente sabe que todo período eleitoral isso é trazido à tona, entendeu? Mas é uma proposta que vai ter um custo altíssimo, altíssimo. E um custo em vidas, não é um custo em dinheiro. Um custo em vidas que não vai dar para voltar. Cada pessoa que a gente colocar na rua como motorista, que não tenha nenhuma consciência das obrigações que ele tem como motorista, que não tenha consciência da responsabilidade dele. Dirigir não é um direito, dirigir é uma responsabilidade. Dirigir não pode ser, a habilitação não pode ser tratada como um documento, como um CPF. Então teme-se que aumenta a quantidade de acidentes em relação a Com essas toda certeza. Na verdade, E mortes, né? essa é a pergunta-chave que não é respondida. Essa proposta diminui as mortes no trânsito? Não. Então por que você está se falando? Entendeu? O Penatrans, o Programa Nacional de Trânsito, ele previa uma redução de 50% das mortes no trânsito até 2027. A gente não chegou nisso. A gente não conseguiu chegar. E aí agora, no final, ao invés de tentar melhorar, a gente está pisando no freio da formação de condutores. Tá entendendo? As motivações são... Você não tem como dizer que uma proposta dessa está pensando no bem da população. Não tem como você dizer uma coisa dessa. Porque todas as afirmações são falaciosas. O custo não é o que está sendo dito. Então, esse valor aí de 3 a 5 mil reais não é em lugar nenhum do Brasil. Para a população de baixa renda já existe um caminho para ter habilitação. E no final das contas, não vai diminuir o preço. Porque o cara vai ter que fazer 10 retestes. O cara que chegou lá para fazer a prova, nunca teve uma aula, ele vai ser reprovado. As reprovações vão lá para cima. Hoje, a gente, enquanto autoescola, a gente é obrigado a manter um índice mínimo de 60% de aprovação. Se no decorrer do ano, eu tiver menos do que 60% de aprovação, eu sou descredenciado. Quem é que vai ter essa responsabilidade? É um outro detalhe que ninguém comenta, né? Você também tem que cumprir com as obrigações. Não só isso. Se um aluno tem um problema durante uma aula, ele tem a ouvidoria do Detran. E aí eu tenho que responder ao Detran. Eu tenho que prestar um serviço de qualidade, porque eu respondo diretamente ao Detran. Eu sou um órgão credenciado. É um serviço regulado, né? Exatamente. Aí estão querendo colocar isso na mão do instrutor autônomo. Cara, quem é que vai fiscalizar esses instrutores autônomos? E os equipamentos, né? Quem vai Você garantir a teme segurança que ocorra uma marginalização da categoria? Com certeza. Na verdade, assim, o que a gente sabe que vai acontecer vai ser que... e aí é uma fala que sempre é muito propagada. Né? A autoescola não vai deixar de existir, só vai ser opcional. É muito fácil dizer isso quando a gente está concorrendo contra pessoa física. Né? A gente, cheio de imposto, cheio de encargo, cheio de obrigação, a gente está concorrendo contra um cara que não tem obrigação nenhuma. Né? Mas o que a gente sabe que vai acontecer vai ser que quem quer se formar bem vai procurar uma autoescola, vai fazer o seu processo de ensino corretamente e vai tirar uma boa habilitação. Quem não está interessado nisso, das duas, uma. Ou vai fazer um processo, qualquer coisa, e vai apelar para passar, ou não vai. Porque o cara que não tira habilitação hoje, ele não tira não é porque ele não tem dinheiro, não. É porque ele percebe que não existe fiscalização. Ele percebe, principalmente no interior... No interior, cara, esse é outro problema muito grave. No interior, o cara ele não tira habilitação porque ele sabe que tanto faz. Entendeu? Ele sabe que não vai ter fiscalização. Então, assim, o que vai acontecer vai ser isso. E uma coisa que as pessoas não lembram é que segurança no trânsito é um direito coletivo. Aí muito se fala em, vamos trazer opções para a população. Mas a tua opção individual, ela não pode ser mais importante do que a segurança do coletivo. Porque quando tu bate o carro, tu não morre sozinho, não. Tu leva alguém. Tu leva uma mãe, um pai, um filho. Entendeu? Então, assim, é um assunto muito sério para estar sendo tratado de maneira oportunista como essa. E como é que vocês estão se organizando como entidades, né? Existe associação? Como é que está essa luta? Nós temos o sindicato, né? O sindicato das autoescolas, faz parte da Federação Nacional da FENEALTO. Estamos fazendo um movimento, né? Tanto do ponto de vista político, de articulação política, quanto do ponto de vista popular, para conscientizar a população, né? Da importância de que
a formação de condutores seja preservada, né? Mas, assim, o que a gente nota muito é que existe uma falta de diálogo, né? Infelizmente, todas as oportunidades que houveram de diálogo com o Senatran foi, assim, aquele diálogo muito seco, sem muita abertura para ouvir, né? O que a gente vê que vai acontecer, inevitavelmente, vai ser um caos. Vai ser um caos. Porque os Detrans não têm condição. A própria AND, a Associação Nacional dos Detrans, emitiu uma nota criticando a proposta, dizendo que os Detrans não têm condição de absorver isso. Tá? Tecnicamente é impossível. Cara, são 27 Detrans de 27 estados diferentes, cada um com uma realidade. A gente tem a BINCO, que é a Base Nacional de Condutores e de Condutores, que, por exemplo, quando você leva uma multa pela PRF, né? Essa multa ela deveria automaticamente vir para o Detran. Se você está em outro estado, deveria haver uma comunicação entre todos os entes do sistema de trânsito. Cara, isso até hoje não funciona 100%. Você vê que às vezes uma multa demora 3, 4, 5, 6 meses para chegar. Agora, imagina você querer fazer isso do dia para a noite com todos os Detrans do Brasil para unificar esse processo de habilitação. Tecnicamente não vai dar. O que vai acontecer vai ser o seguinte, se essa proposta for realmente publicada, vai ter uma pancada de processo judicial, mandado de segurança para suspender ela, vai ter uma insegurança jurídica absurda, porque ninguém vai saber como é que vai ficar. Né? E o que vai acontecer, que já está acontecendo, é empresas quebrando. Uma pesquisa da Associação Nacional das Autoescolas, a Abrauto, indicou que mais de 50% das autoescolas já demitiram. Olha só. Mais de 50% das autoescolas já começaram a puxar o freio de mão, né? Porque a gente está há 3 meses, pô. A gente está há 3 meses sendo massacrado todo dia na mídia. Foram no começo, e para você ver como é uma proposta que não tem substância. No começo, sabe como é que ele dizia? Sabe como é que se dizia? Dizia que assim, qualquer um vai poder dar aula. Seu pai vai poder dar aula para você, o seu tio vai poder dar aula. E sabia que não era assim. Tem que ser um instrutor credenciado. Aí agora se fala que vai poder fazer aula em qualquer carro. Como é que você vai fazer uma aula no trânsito com um carro que você não tem como imobilizar o carro num caso de emergência? É verdade. Já teve vários casos de pessoas que, dando aula indevidamente, perderam o controle. Há menos de um mês atrás, teve um caso, se não me engano, lá no Goiás, de uma senhora que foi morta por uma mulher que estava fazendo aula com o marido. O marido tentou segurar o carro no freio de mão, não conseguiu, a mulher bateu e a senhorinha morreu. Entendeu? Mentiras, cara, assim, umas coisas absurdas. Gente dizendo que, não, para você imobilizar um carro automático, é só botar no P. Para na hora. Para na hora. Parou. O P de parou. Mexeu, parou. Cara, é um absurdo. Então, assim, a gente percebe que é uma proposta que não tem, cara, não tem conteúdo técnico, não tem estudo técnico, não tem preparo, não tem a participação da categoria, não tem a participação... existe um órgão que é o CETRANS, que desculpa, não, o CETRANS não, é o... Nossa, me deu um branco agora. Mas é um órgão estadual que em cada estado, ele é composto por representantes da sociedade. Que é ele que faz... um conselho. Um conselho. Eu vou procurar o nome dele daqui a pouquinho. Mas o que acontece? Existe representante da OAB, do Conselho Regional de Medicina, existe representante do Ministério Público. Por quê? Porque o trânsito envolve todo mundo. O trânsito envolve toda a sociedade. Então não dá para tratar o trânsito na base da canetada.